Paz e bem, gente. Bom dia. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui da Diocese Anglicana do Recife. Segundo domingo da Páscoa. Hoje vamos meditar sobre a paz e a presença do Cristo em nós, e de como a sua presença expressa essa paz. Essa paz que revela a sua presença. Antes de meditarmos, vamos para os toques, que é sempre bom a gente lembrar. Se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte dessa comunidade. Venha fazer parte desse canal de paz e bem. Né? Venha ser parte desse grupo de gente, desse grupo de pessoas que se reúnem, não é? Para meditar, para refletir sobre essa espiritualidade plural, inclusiva, que reconhece diferenças, que busca a paz e o bem. Bem, vai ser bem legal. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, né? Isso ajuda a divulgar o trabalho. E temos a campanha de assinatura solidária. Se você puder, se você quiser, colabore, contribua, né, com uma pequena porcentagem, para que a gente possa, assim, desenvolver novos trabalhos, novos projetos, né, aperfeiçoar os equipamentos e a gente melhorar nossas transmissões. Viu? Eu acho que é importante a gente criar esses espaços também de colaboração, de ajuda. Paz e bem. Gratidão. Pois é. Hoje, o Evangelho, não é? A gente tem acompanhado as leituras do lecionário, mas a gente tem centrado na questão da leitura do Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho sobre a incredulidade. Bem, a gente vai ver que não é bem assim. Não é? O Evangelho tem muito mais do que a incredulidade de Tomé. Mas ficou no imaginário popular, não é? Que o segundo domingo da Páscoa é como é a leitura sobre a revelação, né, a apresentação de Jesus a Tomé. E aí as pessoas dizem logo, associam a questão da incredulidade. Né? Uma meditação sobre a incredulidade. E a gente vai ver que não é bem assim. Não é bem assim. Mas vamos por parte. Eu gostaria de fazer uma mudança do enfoque sobre a leitura desse Evangelho. Eu gostaria de convidar as pessoas a meditarem sobre a questão da paz e de como essa paz revela Jesus. Vamos meditar o texto a partir dessa perspectiva hoje. Certo? Acho que vai ser bem interessante. Vai ser uma boa chave de leitura para entender o texto. Inclusive, a incredulidade do Tomé. A leitura de hoje está em João, capítulo 20, começando no versículo 19. O contexto é o contexto da ressurreição de Jesus. No fim deste dia, ou seja,
no domingo da ressurreição, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Aí é interessante a gente observar algumas coisas. Jesus havia ressuscitado. Mulheres, Maria Madalena, tinha anunciado, não é, que Jesus havia ressuscitado. Mas o que a gente observa aqui é que o evento que aconteceu no início da manhã, logo cedo, na madrugada, no final deste dia, a gente pode imaginar no final da tarde, os discípulos estavam num lugar com portas trancadas, porque estavam com medo. Com medo dos judeus. E aí João usa esse termo para falar sobre as lideranças religiosas. Judeus eram as lideranças religiosas que se juntaram para tramar e matar Jesus. E eles estavam com medo. Quando se está com medo, se procura um abrigo, se procura um lugar onde a gente possa se esconder. Tranca-se portas para que ninguém entre. Vamos ficar aqui quietinhos, caladinhos. Não vamos fazer barulho. Porque assim como mataram a Jesus, vão também matar a gente. Não é? Vimos que os sistemas de ontem e de hoje se valem, não é, do terror, se valem de toda essa forma de arma, de morte. E aí, diante dessa situação, as pessoas ficam com medo. As pessoas são possuídas pelo medo. Não é diferente o caso aqui dos discípulos. Mas Jesus entra neste lugar do medo. E Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Jesus diz: a paz esteja com vocês. A mensagem é clara. Diante do medo, vem, antes de tudo, a consciência, a posse da paz que nasce do amor renascido, do amor ressuscitado. Cristo Jesus. E ele se coloca no meio, e como a gente vai ver, ele, ao dizer isso, mostra-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficam contentes porque viram Jesus. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele diz uma segunda vez. Nessa segunda vez, parece que reafirma aquilo que alguns ainda não estavam acreditando. A gente pode meditar que ainda, tendo dito e tendo mostrado e tendo revelado, alguns ainda, será que é mesmo Jesus? E ele diz: a paz esteja com vocês. Aquietem as suas mentes, possuída de dúvidas. Aquietem seus corações. Fiquem tranquilos. Vivam a paz que é fruto do amor de uma vida dedicada
ao serviço do amor e da paz, que vai de encontro ao discurso de ódio e de morte que produziu minha morte. E aí eu trago a vocês a paz. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí é que a missão de levar a mensagem da boa nova do amor, né? Tempo da graça, essa mensagem nasce dessa revelação, dessa ressurreição do amor em Cristo Jesus, na presença dele, né? E aí ele mostra os sinais da morte no corpo dele. Ele não é apenas uma aparição, é algo concreto, o amor é concreto. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daquele que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Jesus sopra o Espírito. E o Espírito é aquele que dá coragem para, como no outro texto, que é o texto do livro de Atos, os discípulos possam proclamar diante dos judeus, depois dessa experiência, aí no livro dos Atos, né, os primeiros passos da comunidade cristã, anunciar com coragem essa mensagem do amor, contra todo ódio, contra aqueles que continuaram perseguindo o evangelho, continuaram perseguindo os seguidores de Jesus, as suas testemunhas. E aí ele fala sobre o perdão, a reconciliação consigo e a reconciliação das pessoas com as outras. E aqui, como a gente não lembrar, dentro desse contexto, dos tempos atuais, e mais, ainda sobre o impacto da entrevista do presidente Lula na sexta, sobre a experiência espiritual dita por ele, na solidão e no silêncio, à partilha e ao reconhecimento de que ele precisa viver não ódio, não precisa se entregar às forças da morte. Ele precisa lutar com coragem pela justiça dele, mas também pela justiça que se faça ao povo brasileiro. É essa perspectiva que a gente precisa reconhecer entre aqueles que dão testemunho do Cristo, do Messias, daquele que depois Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Aquele que diz o Senhor meu Deus é também aquele que reconcilia-se e reconcilia um com o outro. Que em vez de promover o ódio entre as pessoas e a divisão, cria o espaço da conversa, do diálogo. Eu preciso conversar com os militares, eu preciso conversar com os empresários, eu preciso conversar com os trabalhadores, eu preciso conversar. É preciso a nação se reconciliar. Esse é o papel do líder. Escutar. Acordar, no sentido do acordar, despertar para, e também criar um espaço de aliança, no sentido de um projeto maior, que é um projeto de um Brasil melhor. De um Brasil real.
de uma economia, de um projeto econômico para todo mundo. E não apenas para os ricos. E é nessa perspectiva que isso nasce da paz. E Mauro foi muito feliz quando, ao criar esse espaço, esse canal, ele colocou paz e bem, que é uma mensagem, que é uma fala, que é um lema franciscano. Francisco é aquele que promove a paz. São Francisco, na oração atribuída a ele, não é? Em que ele diz, Senhor, fazei-me de mim instrumento da paz, ele faz jus a essa mensagem do Cristo que se coloca no meio do povo e diz, a paz esteja com vocês. Porque a partir da paz, a gente pode criar coragem para lutar por um mundo melhor. Não com ódio, arma, vingança, não com a força bruta das milícias e dos poderes, mas com a força do amor. Com a força da palavra que cria união, estabelece ponte. O evangelho de ontem é o evangelho de hoje. A palavra é perene. O drama vivido pelos apóstolos é o nosso. Vivemos tempos de medo, mas Cristo está no meio de nós e diz, a paz esteja com vocês. Esteja conosco. Mas aí, e aí a gente vai ver, vai se passar entre esse domingo da ressurreição e o domingo de agora, né? 8 dias. E aí, Tomé entra na história. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. E aí a gente pergunta, onde é que estava Tomé? Os apóstolos estavam lá. Os discípulos estavam lá, na verdade. E eles estavam lá com medo. E onde estava Tomé? E aí a gente pergunta, a gente pode ver. Tomé é aquele que, diante do impasse, né, de Jesus, ao saber, lá, eu acho que é em João 14, ao saber que Lázaro estava doente, ele iria ao encontro de Lázaro. Mas aí, o que acontece é que, na região, na Judéia, ele estava sendo perseguido. E ele poderia ser morto. E aí, os apóstolos disseram, não, vamos ficar por aqui, não vamos para lá, para a Judéia. E aí, esse Tomé, lá em João 14, vai dizer, não, vamos, nem que seja para morrer com ele. É um espírito de coragem. E aí há quem diga que, na verdade, naquele domingo, Tomé não estava porque talvez Tomé estivesse à procura do corpo físico, do corpo, não é? Do seu mestre. Ele estava em busca, ele estava à procura. E aí, a gente vê que ele, antes de tudo, era um homem de coragem. Ele parece não compartilhar aqui do medo. A gente pode intuir, não é? Era alguém que questionava também. Na última ceia, né, na ceia com os seus, na Páscoa, na última Páscoa, Jesus vai dizer, né, sobre o seu caminho. Vocês vão seguir o meu caminho.
E ele diz, para onde ir? Mas que caminho é esse que a gente não sabe? É Tomé que toma a palavra. Os apóstolos, a gente pode intuir que também estavam em dúvida, mas ele pergunta. E é esse Tomé que, ao saber, ouvindo os outros discípulos que tinham visto o Senhor, Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei. E nisso a gente vai pensar a importância do questionar. Do ao saber de um tempo como o nosso, cheio de tantos milagreiros, de tanta gente que diz sobre experiências religiosas, das mais variados aspectos, a gente também não poderia questionar, ou não deve questionar. Será que é assim? Quanta gente eu vejo decepcionada com religiões, com experiências de igreja, porque acreditaram, não é, em lideranças, acreditaram em projetos, em ministérios, e, na verdade, isso não era verdade. Eles haviam dito, essas pessoas disseram a essas pessoas, e aí essas pessoas, o efeito de crença seguiu. E aí, faltou talvez a essas pessoas. Talvez falte a nós esse espírito, não é, do questionador do Tomé. É uma coisa que a gente deve pensar. E aí a necessidade de ver, de vir. Então, depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam novamente reunidos. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: vem cá, estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque ao meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Jesus, ou Tomé, respondeu-lhe, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Tomé, aqui, tem a experiência do amor de Deus, tem o amor, projeto do amor, marcado pelo ódio, pela morte, né? Com as marcas dos que tentaram violar, violentar este projeto de amor. E aí ele apresenta essas marcas como testemunho de que, apesar dessas marcas, eu acredito no ser humano. Apesar de preso, apesar de injustiçado, apesar de tudo, o presidente Lula apresenta uma proposta de amor. Sim, uma proposta de paz, de não desenvolver ódio, de ter diante de si a justiça e lutar por ela, mas não cair nessa cilada que muitos caem, que às vezes a gente cai, de odiar, né? Os que nos ferem, os que crucificam, os que matam.
E aí, diante dessa experiência do amor ressuscitado, ele diz: meu Senhor e meu Deus, Jesus disse, você está acreditando porque viu? Felizes são os que não viram e acreditaram. Felizes somos nós. Felizes são aquelas pessoas que, mesmo que não tenham sofrido na pele, e olha, é muito difícil, muito difícil. Cada um de nós carrega feridas. Cada um de nós, cada uma de nós é marcada pela vida, por essas feridas da morte. Mas a gente ressuscita. A gente ressuscita em Cristo Jesus e no projeto do reinado do amor e da paz. Que a paz esteja conosco. Porque Cristo está no meio de nós. Nessa experiência, que é a missa, que é a missão, que é a grande liturgia do dia a dia, paz esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Esse é o início de toda a partilha, de toda a mesa posta, em cada domingo, para que a gente possa celebrar eternamente a Páscoa. Porque Páscoa é um evento, mas Páscoa também é uma quadra que vai até Pentecostes. Mas Páscoa é todo dia. E eu lembro de um hino que eu cantava no tempo de colégio. Diz: a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se você tem o Cristo em sua vida, tudo será um eterno aleluia. E é isso. Ainda marcado pela emoção, não é? Da entrevista do presidente Lula, que citou, inclusive, o canal Paz e Bem, não é? As aulas sobre Canudos, sobre os retalhos da história do nosso querido professor Pedro Vasconcelos. Gratidão. Gratidão a Deus por estarmos aqui todos juntos e juntas. Nessa roda de conversa e de amor. É essa roda de conversa e de amor que nos apaixona. Daí a emoção. E nessa emoção, tem a emoção do bem, que é a emoção da paz e do amor. Vamos nos deixar povoar pela paz. Nos concentrando na respiração, nos concentrando na paz que nasce da experiência do Cristo ressuscitado, do amor ressurreto, daquele que testemunha a vitória sobre a morte, porque o amor venceu a morte. Vamos, todos e todas, todos, todo mundo, independente de religião, de igreja, todo mundo, mesmo aquele que não crê, que, como Tomé diz, preciso ver. Mas essas pessoas também tocam, amor. Essas pessoas também tocam as marcas. De que, apesar das marcas, o amor está vivo. E se você é assim,
O Espírito soprou sobre vocês. O Espírito sopra onde quer. O Espírito, a rua divina, não pertence à igreja, não pertence nem ao cristianismo. Sopra onde quer. Vamos nos deixar possuir por esse amor. Espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Nos deixar possuir pelo mantra do amor, da paz. Paz e bem, queridos, queridas, que a paz esteja com vocês. Que o amor de Cristo nos una. Que a sua presença no meio de nós seja sinal desse amor. E que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, que é amor, esteja neste domingo. E sempre. Paz e bem, gente. Paz e bem.